Vamos falar sobre esse vídeo. É um dos vídeos mais bizarros que tem na internet. O vídeo começa com uma mulher totalmente pálida, olhando pra câmera, e depois ela fala uma coisa que ninguém entende. Uma música muito estranha, muito bizarra, tá tocando no fundo, enquanto ela bota a cabeça dela dentro do balde que tá na frente dela. Não é um balde, mas o quê? E aí o vídeo vai ao contrário, tipo, em reverso. A gente consegue entender o que ela falou. Ela fala, não tem nada. There is nothing. A verdade sobre esse vídeo, o que ela quer dizer é que nada acontece depois da morte. Dizem que essa mulher morreu e voltou só pra falar isso. Que nada acontece depois que você morre. Fala que ela tá presa num looping constante. Ela nunca consegue escapar. Enfim, eu vou deixar o vídeo pra vocês. Tem tudo no YouTube. Oi! Essa história me deixou completamente perturbada. Mas enfim, uma mulher chamada Jenna foi com a filha dela, chamada Abby, pro shopping. Se divertiram e então voltaram pra casa. Quando elas chegaram em casa, a mãe dela olhou pra perna da filha e viu que tinha tipo alguma coisa preta. Ela falou, filha, o que é isso na sua perna? E a menininha respondeu, então mãe, um moço no shopping botou na minha perna, falou que depois ele vinha me buscar. A mãe dela entrou em pânico, ligou pra polícia direto. A polícia chegou, eles acharam que o homem ia chegar a qualquer momento. Então eles se esconderam. Mais ou menos 1 hora depois, um homem com uma picape vermelha parou umas 3 casas atrás da casa da menininha. Os policiais foram até o homem e começaram a perguntar o que ele tava fazendo ali, quem ele era. Eles chamaram a menininha pra confirmar que seria aquele cara. E ela falou, sim, foi esse moço que botou esse negócio na minha perna. Enfim, o cara tinha colocado um rastreador na perna da menininha. Graças a Deus a mãe dela viu a tempo. O que vocês iam fazer? Oi? Vocês lembram desse joguinho que todo mundo jogava? 2013, 2014, no Tom também. Mas enfim, a gente vai falar da Angela hoje. Basicamente ficava falando com ela, podia fazer perguntas e ela respondia pra você. Só que tem meio que uma teoria de que na verdade aquilo ali era tipo um aplicativo pra espionar crianças. No final das contas, falam que de fato o app foi tomado por um grupo de hackers. Como eles têm acesso à sua câmera, se você tem mais de 18 anos não acontece nada. Mas se você é mais novo que ela começa a te fazer umas perguntas muito estranhas. Tipo, aonde é que você mora, quantos anos você tem, o nome dos seus pais, qual o número do seu telefone. Pela câmera do seu telefone, eles estão tipo te vigiando. Ficam tirando fotos de você e vídeos e salvam todas as suas respostas. E ó, tem várias teorias. Você consegue ver um homem dentro do olho dela. Uma vez foram testar isso. Uma menininha de mais ou menos uns 12 anos respondeu que ela tinha mais ou menos uns 30. E o gato, a Angela, respondeu falando, não, isso é mentira, você tem mais ou menos uns 12. O que vocês acham? Oi! Então, um menino chamado Ben morava perto de uma floresta aqui nos Estados Unidos e ele resolveu passear, resolveu dar uma caminhada, coisa boa. E depois de um tempo andando, ele resolveu sentar, porque enfim, ele tava cansado e ele queria comer uns negócios que ele tinha na mochila dele. Enquanto ele tava comendo, a mãe dele ligou pra ele, falou, então, o jantar já tá pronto, volta pra casa, não, como é que tá a caminhada, mas enfim, volte. Na hora que ele ia falar, tipo, oi mãe, estou voltando, ele viu um urso enorme vindo na direção dele. Tipo esses aqui, sabe? Tranquilo. Enfim, ele deixou o telefone cair, óbvio. E a única coisa que a mãe dele conseguia ouvir eram, tipo, os berros dele agonizando em dor. Barulho, tipo... Tentando imitar, é ótimo. Mas enfim, o urso comeu o menino. E a mãe dele presenciou a morte do filho por telefone. Oi, mais um dia comum. Tava todo mundo numa sala de aula, assim, devia ser, sei lá, 8º, 9º ano. Os alunos estavam vendo um filme e depois eles iam ter que fazer uma prova sobre o filme, sabe? Aí viram o filme, foram fazer a prova. A sala tava em completo silêncio. Até que um menino resolveu, tipo, estalar o pescoço. Só que foi, tipo, muito alto. E a sala toda começou a rir, porque todo mundo achou engraçado. Enfim, ok. Aí um menino, chamado Kevin, resolveu fazer a mesma coisa. Ele queria ser engraçado e fazer todo mundo rir. Mas quando ele estalou o pescoço, começou a tremer e caiu, tipo, duro no chão. Todo mundo, tipo, olhou pra ele, tentou entender o que tava acontecendo. Só que ninguém entendeu. Chamaram a ambulância. Mas, infelizmente, quando a ambulância chegou lá, já era tarde demais. E ele acidentalmente se matou, estalando o pescoço. Oi! Um cara chamado Jerry se envolveu num acidente de carro. Tava muito machucado e numa situação muito crítica. O carro que ele bateu era de uma menina de 16 anos que morreu na hora. A ambulância chegou, levou o Jerry pro hospital. Ele foi colocado imediatamente pra cirurgia. Deram ele e começaram a fazer a cirurgia. Quando começaram a fazer a cirurgia nele, ele percebeu que ele não tava de fato, tipo, apagado. Ele tava sentindo tudo que estavam fazendo no corpo dele. Cada corte, tudo. Conseguia ouvir tudo também. Ele não conseguia abrir o olho, nem falar, nem se mexer. Ele tava literalmente agonizando em dor. Só que ele não conseguia reagir. A cirurgia acabou levando mais de 1 hora. Ele conseguiu, tipo, acordar totalmente. E falou pros cirurgiões que ele tava conseguindo ouvir e sentir tudo. E o cirurgião olhou pra ele e falou assim, aquela menina que você bateu no carro era minha filha. Então eu te dei uma dose que ia deixar você acordado pra você poder sentir tudo. Eu queria que você sentisse a mesma dor que minha filha sentiu. Vamos falar de mais um jogo. Esse jogo é o jogo do elevador. Meio que um jogo meio paranormal e tal. Meio que te permite ir pra outra dimensão. Você precisa pra jogar pra um prédio que tem elevador. Tem que ter pelo menos 10 andares. Pra começar o jogo, você tem que entrar no elevador. Primeiro andar e você tem que estar sozinho. Aí, você tem que ir pro 2º andar, depois pro 4º andar, 6º andar, voltar pro 2º e ir pro 10º. Se alguém entrar, quando você estiver fazendo isso,
Tem que começar tudo de novo, que não vai funcionar. Isso que é um pouquinho difícil. Mas se você conseguir, vai pro 5º andar. A porta vai abrir, o clima vai estar meio estranho, meio diferente do normal. E uma mulher vai entrar. Ela vai estar de vestido preto e ela não tem olhos. Não fale com ela. Assim que ela entrar, aperta o botão pro 1º andar. Então, ao invés de ir pro 1º, o elevador vai te levar direto pro 10º. Aí você entrou na outra dimensão. O que acontece depois daí, ninguém sabe. Porque todo mundo que volta dessa experiência fica tão traumatizado que não consegue falar o que aconteceu. Mas enfim, a mulher que entrou não é humana. Pra voltar pro seu mundo, tem que fazer todo o ritual, só que ao contrário. Dizem que é muito difícil voltar, porque você fica meio que preso nessa outra dimensão. Dizem que até hoje tem pessoas que fizeram isso e ainda estão presas na outra dimensão. Enfim, não joga. O nome dessa mulher é Natalie. 24 de outubro de 2017, lá na Rússia, trabalhava numa fábrica de doces. Ela tava limpando o tanque de caramelo. Do nada, o caramelo começou a ferver. Os colegas de trabalho dela começaram a sentir falta dela, não sabiam onde ela tava. Depois de um tempo, acharam o corpo dela dentro do tanque de caramelo fervendo. Vou falar sobre um jogo que literalmente estragou a minha infância. Me traumatizou bastante. Chamado de Mary Mary, de loira do banheiro. Dizem que ele é um jogo, tipo, satânico. Permite você chamar um demônio, tipo, invocar. Tem várias versões. Versão que você dá 3 descargas e sai correndo. Que você precisa botar uma tesoura no ralo. Inclusive, me conta qual é a da sua cidade. Mas enfim, aqui nos Estados Unidos, você só precisa de um espelho, de um lápis e tá no banheiro. Escrever num papel Mary Mary 5 vezes pra frente do espelho do banheiro. Aí você tem que desligar a luz. Essa era a hora que eu morria de medo e começava a cheirar no banheiro. E se você fizer direito, você vai ver a tal da Mary Mary no espelho. Aqui é um pouco diferente do Brasil. É meio que direito de fazer um pedido pra ela. Ela te faz uma pergunta, você acertar, show, pode pedir alguma coisa. E se não, ela te puxa pra dentro do espelho e te leva pro inferno com ela. Minha escola não era muito assim, não. Ela só te puxava pra dentro do espelho mesmo. E aí ferrou. Como é que era na cidade de vocês? We'll never get free, left to the slaughter. What you gonna do when there's blood in the water? When there's blood in the water. Bora começar o caso de hoje. Elizabeth Bathory nasceu no dia 7 de agosto de 1560. Ela foi uma condessa húngara herdeira de uma riqueza absurda. E na época que aconteceu o caso, a violência de diversas formas era aceitável, como bater nos criados. Elizabeth era muito inteligente, ela falava 5 línguas diferentes, era completamente despreocupada em relação a qualquer tipo de violência, e ela também era muito bonita. Quando ela tinha 10 anos, ela ficou noiva de um conde chamado Nadasdy, que tinha 15 anos, e ele também era filho de uma família super poderosa. Então ela se mudou pro palácio do noivo para aprender a administrar todas as propriedades imensas dele. Rumores dizem que ela teve um caso com um camponês durante esse tempo, engravidou e foi forçada a se separar da criança. Tudo isso às escondidas porque ninguém podia saber, porque isso seria um escândalo. O garoto camponês foi castrado e jogado aos cães selvagens pelo noivo da Elizabeth. Em 1574, quando a Elizabeth completou 14 anos, eles se casaram. Como presente de casamento, ela ganhou um castelo em estilo gótico que ficava bem afastado. Depois de casados, eles mal se viam porque o Nadasdy foi pra guerra em diversas ocasiões. Ele amava a guerra e foi apelidado de Cavaleiro Negro por ter uma reputação cruel e desumana. O casal demorou 10 anos para ter o primeiro filho, que pra época era uma coisa super incomum. A fortuna dos dois era tão grande que eles até emprestavam dinheiro pro rei da Hungria, para que ele pudesse continuar a lutar na guerra, e isso tornou a Elizabeth completamente intocável e acima das leis. O Nadasdy matava pessoas na guerra, enquanto a Elizabeth punia centenas de camponesas que ela comandava. Um incentivava o outro a ser cada vez mais cruel. A Elizabeth matou várias criadas e dava desculpa de que elas tinham morrido de cólera ou de alguma causa desconhecida. Nessa época, várias pessoas já desconfiavam dela porque muitas criadas iam pra lá e morriam misteriosamente. Em 1604, seu marido adoeceu e faleceu. A Elizabeth tinha 44 anos. Essa foi a época que ela estava mais violenta, insaciável e obcecada em torturar e matar jovens garotas. Ela pegava as jovens nas cidades ao redor de seus inúmeros castelos e depois jogava os corpos para os lobos. Mas ela não fazia tudo isso sozinha, ela tinha um grupo de 4 pessoas que a ajudavam a cometer todos esses crimes. Elizabeth batia, espancava, cortava os dedos das meninas fora, rasgava os seus rostos, as levavam para câmeras de tortura e lá fazia todo tipo de atrocidade. Todos os seus castelos tinham manchas de sangue nas paredes e, como o caso é muito antigo, surgiram vários rumores. Um dos mais famosos é de que a condessa enchia banheiras com sangue fresco das vítimas e ficava imersa se banhando no sangue. Ela fazia isso porque era obcecada por sua beleza e acreditava que o sangue ajudava a rejuvenescer sua pele, então ela fazia esses banhos secretos sempre às 4 da manhã. Mas, como eu disse, é um rumor e nunca foi confirmado nem pelos seus criados. Em 1609, uma de suas fiéis ajudantes faleceu. Ela se chamava Ana e também tinham rumores de que ela e a Elizabeth eram amantes. Nessa época, a Elizabeth começou a se sentir muito sozinha e seu dinheiro também estava acabando. Ela morava sozinha nos castelos porque os filhos dela já eram adultos e já tinham suas próprias famílias. Os pais começaram a esconder suas filhas toda vez que a Elizabeth aparecia, dizendo que precisava de meninas para serem suas empregadas. Dá like pra parte 2.